dois, três, gravando. Vai. Olá, boa tarde. Hoje iremos apresentar sobre Luís Sávio de Almeida com Matheus, Cleverton. Débora Duarte. Carla Elétrica. e Diego José. Bom, enfim, vai ser apenas uma conversação normal sobre o que entendemos ao decorrer da nossa pesquisa sobre Luís Sávio de Almeida. Ok? Ok. Quer iniciar? Posso iniciar tranquilamente? Pode iniciar. Você. Bom, um fato que me interessou muito na história de Luís Sávio de Almeida foi a questão sobre a história de sua família. Me interessei muito sobre essa questão, que, como que eu pesquisei, eu pude ver que a família dele em si era uma família que já tinha privilégios, já era considerada rica, e ele em si nasceu em um berço de ouro, podemos dizer. Por conta que anteriormente apenas havia confusões entre os seus avós. O seu avô era um alcoólatra, seu pai posteriormente também foi. Aí nisso daí, a sua avó, para poder fugir dessa situação, etc., ela fugiu e levou o pai do Luís Sávio de Almeida junto, principalmente. Aí nisso daí, o pai dele foi presidente do Banco do Brasil e nasceu um berço de ouro. Foi isso que eu entendi e foi uma coisa massa para mim. É interessante até saber que a avó dele fugiu do pai dele. Sim, Porque nunca soube dessas coisas, mas vai fazer o quê, né? Pois é. Ele nasceu dia 31 de março de 1942. Ele deixou seis filhos, né? Deixou seis filhos, deixou seis netos e deixou a esposa, que foi casada há 40 anos, a Miriam. Grande Miriam Almeida. É um criado, aliás. Verdade. Eita, pensa. O que interessou? O que você achou massa da história, pelo que pesou? A parte que mais me interessou nele foi seus estudos, sua vida acadêmica. Ele foi um homem muito inteligente, estudou aqui na UFAL durante a época de 63, mais ou menos, e também estudou no exterior, não muito distante dessa época, eu acredito que tenha sido em 70, mas depois retornou para a UFAL em 90. Eu achei isso muito interessante para ele voltar para as origens dele, mesmo assim sendo um homem bem estudado, sabe? Porque geralmente as pessoas que nascem no Brasil e estudam e evoluem como pessoa, entre aspas, elas costumam sair, buscar oportunidades fora. Ele não, ele retornou e criou várias obras também, principalmente sobre o Nordeste, que isso me motivou muito a ler toda a história dele. Era um homem muito preso às suas raízes. Sim. E aliás, teve uma frase que ele falou que ele não nasceu do ventre, nasceu da terra. Sim. Ressaltando o que a minha amiga Débora tinha dito, a questão de uma das universidades que ele estudou, a internacional, foi a Universidade de Michigan, Isso. dos Estados Unidos. Aí, tirando disso, ele estudou o quê? Estudou na UFAL e foi formado em História, doutor, na UFPE, no UFPE. Sim. Ele também fez ciências jurídicas aqui. Sim. Uma coisa que eu achei meio bizarra foi a forma da qual ele morreu, que foi por uma questão de câncer pulmonar. Ele morreu recentemente, não foi? Foi, né? Morreu no dia... Sexta-feira, 23 de fevereiro, se não me engano, desse Foi dia ano. 10. Foi dia 10? 10 de fevereiro de 2023 que ele tinha morrido. Em que ano também? Também tem em que ano? Então, esse ano. 2003. Foi. Ah. Foi amanhã. Eu lembro até que a foto ele gritou luto por 3 dias. Um grande homem. Mas acontece, né? Ninguém é eterno. Uma coisa que eu achei muito curiosa, vou falar tudo que eu lembro em si, foi a questão as pessoas das quais ele convivia, perto dele, etc. Ele era uma pessoa não tão alta, um homem forte, uma voz grave, mas o que mais surpreendia é a questão de sua humildade e o carinho que ele tinha perante os seus discípulos, amigos e etc. Que todos os quais conversaram com ele na questão de morte dele, etc., o trataram, não que uma questão de morte não seja
uma perda importante, mas foi como uma perda de podemos dizer, uma lenda, um ser do qual poderia dar uma... Foi a questão as pessoas das quais ele conviviam perto dele, etc. Ele era uma pessoa não tão alta, um homem forte, uma voz grave, mas o que mais surpreendia é a questão de sua humildade e o carinho que ele tinha perante os seus discípulos, amigos e etc. Que todos os quais conversaram com ele na questão de morte dele, etc., o trataram, não que uma questão de morte não seja uma perda importante, mas foi como uma perda de podemos dizer, uma lenda, um ser do qual poderia dar uma metodologia de vida para eles, uma coisa assim, algo simbólico, uma morte de um ser totalmente simbólico, algo importante para a nossa história. Aí foi muito massa. E uma coisa que eu também achei massa, que a questão da humildade dele, etc., ele gostava de fazer muitas piadas. Uma das piadas que ele conta no meio da entrevista, que isso também faz lembrar que a questão do carinho dele perante a história era muito grande. Que a piada que ele conta é que no dia que Deus falou que haja luz, eu acendi um fósforo. Aí foi uma piada besta, assim, tipo, mas só que isso demonstra a questão do... Ô, bicho, Não vai! a questão dessa piada é que isso daí, quer ou não, foi uma coisa engraçada, mas só que foi comentado até por um dos discípulos dele, que comentou sobre esse caso, que tipo, isso ligava muito à questão de história. Tudo, as piadas que ele fazia, etc., era ligado à história. Eu hoje mesmo, antes de chegar aqui para fazer o podcast, fui analisar um pouquinho mais da história dele, fui ver o canal do YouTube que ele tinha. Ele fez um registro do dia 27 de setembro de 2023. 2017. Aí nesse registro ele estava indo para o Arthur Ramos, etc., fez piada sobre a rua, etc., um bocado de coisa. Era uma pessoa muito carismática. Foi isso que eu achei muito interessante da parte dele. Foi um grande homem, muito importante. Algo a mais falar? Eu acho que não. Bom, desde já, essa foi a conversa. Eu acho que todo mundo preferiu assim porque foi uma coisa mais sincera. Foi um negócio mais leve, sabe? Sim. Aí, essa foi a nossa questão sobre o nosso pensamento sobre o que entendemos sobre a história do Luiz Sá de Almeida. É sobre isso. Espero que vocês tenham gostado.